Oi, gente, para você que está me vendo agora de manhã, um bom dia. Para você que está me vendo agora à tarde, uma boa tarde. E para você que está me vendo agora à noite, uma boa noite. Hoje eu estou gravando excepcionalmente aqui do porão da minha casa. E assim, hoje eu vou falar sobre aquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre política, né? Hierarquia e autoridade na política. E quais são, né, a qual é a palavra exata? Os desígnios de Deus sobre a política. Quais são os propósitos e os princípios que precisam ser cumpridos dentro da política, considerando aquele versículo de Romanos no capítulo 13 que fala que todo homem, todo ser deve se sujeitar à autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se opõe à autoridade, aquele que se rebela à autoridade, está se rebelando contra o próprio Deus. Considerando esse versículo e falando sobre política, eu quero fazer um adendo aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais demorado. Como eu disse, também vai ser um pouco mais indigesto, né? Pesado, por se tratar de política, né? Tem muita gente que fala que política e religião não se discutem. Só que se nós não discutimos política, nós continuaremos vivendo o que está acontecendo aí. Se nós não discutirmos religião, nós teremos conflitos e confrontos, né, com aqueles que se dizem de Deus, mas que acabam cometendo crimes e atrocidades, como nós temos visto aí em alguns documentários, em algumas reportagens, muitos homens se dizendo de Deus, né, entre aspas aqui, cometendo crime, cometendo abuso sexual, cometendo homicídio, cometendo roubo, cometendo caixa 2, usando o CNPJ da instituição, né, chamada Igreja Evangélica, para lavar dinheiro de tráfico, dinheiro de crime. Então, nós precisamos verdadeiramente entrar nesse assunto e discutir essas coisas sim. Por quê? Para que não aconteça o que tem acontecido ultimamente. E o nome de Jesus tem sido escarnecido por aqueles que não seguem, por aqueles que se opõem ao evangelho, por quê? Por causa do mau testemunho daqueles que se dizem evangélicos. Mas por que que tais coisas e tais coisas acontecem? Porque algumas pessoas ainda pensam que política e religião não se discute. Hoje eu estou falando sobre política, usando, sabe, dentro do contexto bíblico. Nós precisamos claramente compreender qual é a posição que nós, cidadãos, cidadãs, seres humanos, qual é a posição de responsabilidade que nós temos diante do Senhor a respeito de todas essas coisas. Porque, olha só, isso é muito sério, muito sério. Nós prestaremos contas das nossas ações um dia, de acordo com as Escrituras. Nós prestaremos conta de todas as nossas ações diante do Deus eterno todo-poderoso. Quer creamos nisso ou não, porque assim eu posso dizer, o Japão não existe. Por quê? Porque eu nunca estive lá. É um exemplo aqui, gente. O Japão não existe. Por quê? Porque eu nunca estive lá. Mas como eu sei que o Japão existe, mesmo sem eu ter chegado lá? Nós temos os japoneses que estão no Brasil. Nós temos, que nem eu tenho amigos que moram no Japão. Eles estão lá, eles postam coisas do Japão. Então, eu nunca estive lá no Japão, mas eu sei que o Japão existe. Por quê? Porque as informações que eu recebo me mostram isso, me confirmam isso.
né? Como que eu sei que existe o continente africano? Eu mesmo sou descendente de africano, né? Os meus ancestrais vieram escravizados, né, do continente africano para cá, para o Brasil, dos países da África. Que nem muita gente acha que África é um único país, mas na verdade África é um continente e tem vários países. Por que que eu estou falando esses detalhezinhos? Bom, eu sou albino. Eu quero ser claro aqui. Eu não recebo nenhum tipo de incentivo para estar postando vídeo, ainda mais para estar falando sobre política. Eu não estou aqui para defender lado A, lado B, ou direita ou esquerda, como foi divulgado há alguns anos atrás aqui no Brasil, né, especificamente. Ah, eu sou de esquerda, ah, eu sou de direita, e aí criou essa polarização, e aí surgiu os extremos, e muita gente pegando a Bíblia para defender aquilo que é indefensável. Eu nem sei se é assim que se expressa essa palavra. Aquilo que não tem como ser defendido dentro dos princípios da palavra de Deus, as pessoas usando a palavra de Deus para defender. Eu estou aqui hoje sem nenhum tipo de cobertura, eu vou expressar as minhas opiniões baseando-se nas escrituras, baseando-se em documentários, baseando-se em reportagem e dentro dos princípios da palavra de Deus, sobre a qual eu tenho colocado os vídeos aqui, né, que todo ser humano deve se sujeitar à autoridade, porque aquele que não se sujeita à autoridade se rebela contra Deus, por quê? Porque toda autoridade que existe foi constituída por Deus, e a própria Bíblia lá em Romanos, no capítulo 13, nos dá um conselho no seguinte: você não quer temer a autoridade? Pratique o bem, porque não existe lei contra o praticar o bem. Tudo certo até aqui? Mais uma vez afirmando, confirmando isso, eu estou aqui albino, de livre e espontânea vontade, não recebo nenhum tipo de incentivo para estar aqui, não tem ninguém que me banque para isso, não recebo nada de ninguém, não sou influenciado por A ou B, por direita ou esquerda, eu procuro expressar bem tudo aqui dentro dos princípios da palavra, dentro dos princípios das escrituras sagradas, que é daquilo que eu creio, daquilo que eu creio. Mais uma vez eu falo, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu não falo qual a denominação que eu frequento, até porque as minhas ideias aqui não expressam as ideias da denominação a qual eu frequento. Não estou sendo influenciado por nenhum tipo de liderança, quer política, quer religiosa. Eu estou aqui de livre, espontânea vontade para expressar as minhas opiniões, baseando-se dentro dos princípios das escrituras sagradas, para falar a respeito de política, inclusive agora, nos dias atuais, de tudo que nós vivemos nesses últimos anos até o dia de hoje. Compreendido até aqui? Estando compreendido até aqui, eu quero ler, antes de começar, falar, sabe, colocar as coisas em ordem. Eu quero ler para vocês o livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Eu estou vendo a minha colinha aqui, como sempre, né? Estou com as escrituras na linguagem simplificada. Deixa eu achar aqui o capítulo 13, versículo 8 de 2 Coríntios. Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Deixa eu achar aqui. Eu coloquei os marcadores, mas o marcador fugiu. Achei. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Veja bem. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade.
Isso o apóstolo Paulo escreve na carta de 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8. Está registrado isso. Nós não podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Perdão pela balançada que deu agora aqui, é porque tá na minha bancada, ó. Aí eu encosto, acaba balançando. Mas pelo menos está um pouquinho mais correto do que do último vídeo, que eu estava com o celular na mão e estava uma bagunça toda. Mas, continuando, vamos continuar. Quando o apóstolo Paulo ele diz isso, nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Romanos capítulo 13 fala: todo homem deve ser sujeito à autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança do próprio Deus. Nós vemos na história bíblica, lá no Antigo Testamento, um homem que ele teve uma postura muito exemplar, uma postura exemplar a respeito disso, a respeito de autoridade. Né? Nós vemos lá, se eu não me engano, em 1 Samuel ou em 2 Samuel, que conta a história do rei Davi quando jovem ainda, e o rei Saul o perseguia, e ele teve algumas oportunidades para poder matar Saul. E o próprio Davi, antes de ser rei, é lógico, Saul na posição de rei, Davi, antes de ser rei, estava fugindo de Saul, e teve uma ocasião que Saul ele entrou em uma caverna para se aliviar, assim está escrito nas escrituras. Ele entrou realmente para fazer as necessidades escusas dele ali. E Davi teve a oportunidade de matá-lo. E um dos homens que estavam com Davi nesse dia falou: olha, o Senhor está entregando Saul na sua mão. E Davi foi lá, chegou perto de Saul quando ele estava fazendo as necessidades dele, cortou um pedaço da roupa de Saul e voltou. E Saul não o percebeu. E mesmo ele fazendo isso, a palavra fala que ele chorou. Ele se arrependeu do fato de ter ido lá simplesmente cortar um pedaço das vestes de Saul. E ele fala para aquele homem que estava junto com ele ali, que disse, né, olha que o Senhor entregou o rei nas suas mãos. Davi ele fala: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor, contra aquele que Deus o levantou na posição de rei. Isso é um exemplo bem claro, notório. E Davi, ele mesmo tendo sido ungido para ser substituto de Saul, ele não ousou disso. Ele simplesmente confiou em Deus e deixou na mão do Deus do céu, do Todo-Poderoso, para que o Deus do céu Todo-Poderoso cumprisse com a sentença sobre a vida de Saul. E as escrituras falam que Saul ele morreu numa batalha. Só que nessa mesma batalha, o filho de Saul, Jonatas, também morreu. E as escrituras falam que a alma de Jonatas era apegada a Davi. Jonatas amava Davi mais do que o amor de mulheres. O próprio Davi fala isso. Não que eles tivessem um caso, ou se tivessem um caso, não é desse assunto que eu quero entrar. Mas a Bíblia fala que eles eram tão amigos, tão íntimos, tão confidentes um do outro, tão leais um ao outro, que o próprio Jonatas foi contra o pai dele várias vezes para defender Davi. E Davi ele não ousou de forma alguma a se levantar com rebeldia contra o rei Saul, mas ele esperou para que a sentença divina se cumprisse sobre o rei, que, entre aspas, já estava rejeitado diante de Deus. O próprio Deus já havia rejeitado Saul ao ponto de um espírito maligno da parte de Deus o atormentá-lo, ao ponto dele ficar enlouquecido
e não ter mais controle das suas próprias ações e começar a cometer atrocidades diante do próprio Deus, ao ponto de cometer algo abominável que as Escrituras condenam, que foi consultar alguém que conseguia ter contato com os mortos. E isso é condenável nas Escrituras. Para Israel, isso é uma abominação. Deus, o Deus do céu Todo-Poderoso, tinha determinado que o povo de Israel não fizesse esse tipo de coisa. Porque Deus queria o povo de Israel à parte, um povo separado, um povo diferenciado. Só que o povo se contaminou com as coisas com as quais Deus tinha determinado que eles não fizessem, e eles fizeram. E nós temos o resultado de tudo isso de Israel, quando houve lá a rebelião e toda a Jerusalém destruída, toda a parte da Judéia destruída, e o povo judeu foi disperso por toda a terra, e depois de quase 2000 anos, eles tiveram a oportunidade de voltar. Agora, no ano de 1948, foi estabelecido o Estado de Israel. Mas 70 depois de Cristo foi tudo destruído. E eles ficaram mais de 1000 anos fora da terra, por causa das atrocidades e abominações que cometeram diante do Deus de toda a terra. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos cristãos, eu sou cristão, evangélico, mais uma vez. Então, dentro desses princípios, eu gostaria de trazer à luz algumas coisas a respeito da política brasileira, a respeito da nação brasileira diante do Senhor. Porque nós, como cristãos, nós pecamos muito, em sentido de conhecer a história da nação de Israel primitiva. Nós conhecemos a história, como eu estava contando aqui, narrando a história do que aconteceu com Saul, com Davi, da história de Israel, um resuminho muito curto. Mas eu não sei, por exemplo, a história de quando a coroa veio para o Brasil, de quando o Brasil se tornou a capital, a capital imperial. Nós, o povo brasileiro, a nossa terra aqui, o Brasil, ele se tornou a capital de um reino europeu. Olha assim, o enredo da história. E olha bem, quando eu comecei a postar esses vídeos na internet, o meu primeiro vídeo eu gravei na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em outubro de 2020. E lá o Espírito Santo já me colocou para denunciar algumas coisas que naquele tempo, naquele dia especificamente, eu não compreendi. Eu não entendi, mas o Senhor estava me mostrando e me revelando coisas que foram tão pesadas e fortes que eu cheguei a chorar, sentado na Praça dos Três Poderes. E aquele vídeo que eu fiz lá ficou muito cortado, o áudio ficou difícil, porque eu não fui lá pensando em gravar alguma coisa. Eu fui lá única e exclusivamente para fazer uma oração na Praça dos Três Poderes, que espiritualmente seria o lugar que representa a maior autoridade do nosso país, da nossa nação, o Brasil. E eu fui lá para apresentar os três poderes diante do Senhor em oração. Pelo menos essa foi a minha ideia de princípio. Mas o que houve? Quando eu estive lá e comecei a orar, e o Espírito Santo começou a me revelar muita coisa, da época da escravidão, de quantas almas se perderam, de quantas vidas foram, sabe, dizimadas, sabe? Quantas almas foram ceifadas, quantas vidas se perderam, quantas pessoas morreram, quantos nativos foram mortos, foram abusados, quantos estrangeiros, sabe, descendentes do povo africano que vieram e morreram nos navios, ou chegavam aqui e eram mortos porque estavam enfermos e iam dar trabalho para os seus senhores.
quantos que vieram escravizados, quantos que nasceram nessa terra, nessa nação, quantos que nasceram aqui já escravizados, não tiveram a oportunidade nem de pensar ou de cogitar em voltar para a sua nação de origem. E nós sofremos uma época de trevas, foram 388 anos de escravidão. Não foram alguns dias, não foram alguns meses, foram 388 anos de escravidão. E como era a cultura escravagista? As almas eram tratadas como propriedade. Acho que hoje nem cães são tratados de como as pessoas eram tratadas naquela época. Os descendentes dos negros que vieram ser escravizados no Brasil, os negros que nasceram nesta nação, nesta terra, aqueles que foram mortos no caminho, aqueles que morreram aqui, nesta terra, aquelas jovens negras que eram formosas e que foram abusadas e que desses abusos engravidaram e que muitas vezes sofreram abortos porque eram espancadas. Quantos jovens negros que as sinhazinhas, né, as filhas dos fazendeiros se encantavam porque eles eram jovens e tinham uma massa muscular diferenciada, tinham uma resistência. Por quê? Porque eles eram escravizados e eles desenvolviam essa resistência. Mas quantos jovens negros foram abusados por essas filhas de fazendeiros e que desses relacionamentos acabaram tendo frutos, acabaram, sabe, nascendo, sabe, sendo gerado outras vidas, outras pessoas, e que ou eram abortadas, eram levadas, essas jovens eram levadas para outros países para praticar o aborto, ou simplesmente eram escondidas até nascer essa criança, e quando nasciam essas crianças eram abandonadas, eram rejeitadas, eram colocadas em orfanatos. Tanto que tem uma história meio escabrosa sobre os sobrenomes que existem no Brasil, sobre o Silva, da Silva, Santos, dos Santos. Dizem que alguns desses sobrenomes, eles vieram desses órfãos, desses bastardos que eram abandonados em orfanatos, e ali as freiras, como eles não tinham nome, davam esses sobrenomes para essas crianças. Quantos descendentes de negros hoje que não têm noção da sua origem? Quantos são descendentes de reis e príncipes de países africanos que foram invadidos e que foram, como que eu posso dizer, que teve a nação levada cativa e que dessa nação foram vendidas como escravas, sabe? E quantos nobres africanos que não foram vendidos como escravos e que acabaram morrendo e que acabaram, sabe, esquecendo, acabaram tendo a memória do seu reinado enterrada, sabe, porque não teve a continuidade, os seus descendentes não puderam dar continuidade ao seu nome, a sua história. Por quê? Porque foram escravizados. Quantas vidas se perderam nesse país? Quantas vidas precisaram ser ceifadas para que o Brasil viesse a existir? E em 1888, a princesa assinou a Lei Áurea. E de todos aqueles que eram escravos na época, até essa data, quando eles receberam
a Carta de Alforria, quando houve a Lei Áurea da libertação dos escravos e foi determinado que não houvesse mais escravidão no Brasil, esses descendentes de escravos, esse povo que era escravizado e que de repente se viram livres, entre aspas, porque eles não puderam voltar para trás, não puderam voltar para a sua nação de origem, não puderam reaver os bens e as terras as quais ficaram para trás nos países de origem. E aqui no Brasil, eles não foram indenizados. Eu sou um descendente de negro. Eu tenho nas minhas veias sangue africano. Infelizmente, eu não consigo puxar de qual país da África veio os meus ancestrais. Infelizmente, eu não consigo puxar o sobrenome do meu tataravô. Eu não consigo buscar na história a minha origem. Porque tudo isso foi enterrado, foi sufocado, foi destruído. E depois de 1888, o Brasil ainda era império em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. E aí passaram-se apenas 2 anos e foi instituída a República no Brasil, no ano de 1890. 2 anos depois da abolição da escravatura, foi instituída a República do Brasil. O Império foi pro ralo. E a história começou a ser outra. E quando a República foi instituída, não houve a preocupação que o Império tinha ainda sobre a reforma agrária, sobre a indenização daqueles que eram escravizados e que de repente se viram abandonados, sem recursos, sem terra, sem casa, sem uma condição, sem uma dignidade, sem condições de manter as necessidades básicas para sobreviver. E depois da abolição da escravatura, quantos outros descendentes de escravos não foram mortos ou que simplesmente morreram por falta de cuidados? E aqueles que se rebelaram e que tomaram forças, quantos que não morreram em batalhas para buscar uma dignidade, para poder suprir as necessidades dos seus descendentes? Quantos não foram, quantas famílias, quantos sobrenomes foram sepultados? Quanto da história foi sepultado? E nós não vimos nenhuma autoridade se levantando e dizendo, poxa, esse povo, eles precisam ser ressarcidos de alguma forma. Eles precisam ser, como que eu posso dizer, reparados. Precisa haver uma reparação sobre isso, de alguma forma, de alguma maneira. E daí começou a surgir da política de esquerda, né? Algumas coisas como bolsa para descendentes, né, daquele povo que foi escravizado, direito à universidade para os descendentes. Então isso começou a haver uma reparação ainda que bem pouca, porque se você puxar a história do Brasil hoje, houve o censo, se você puxar a história do Brasil hoje com o censo, você vai ver que mais de 50% da população brasileira é, de alguma forma, descendente desse povo que veio escravizado para o Brasil. E se você puxar as claras, você vai ver que a maioria das periferias, das favelas, a maioria do povo menos favorecido tem a descendência negra, tem a descendência do povo que foi escravizado. Se você prestar atenção, por exemplo, nos italianos que vieram para cá, para o Brasil,
depois, né, do Brasil Império, já o Brasil República, lá no começo do ano de 1900 e alguma coisa, depois, né, por causa da guerra, que vieram para cá, os descendentes de italianos, veio para cá também muitos descendentes de japoneses, por quê? Porque por causa da guerra. Você vê que os descendentes de italianos que se manteram, que se mantiveram, eles não têm o trauma da escravidão neles. Você vê que os descendentes de japoneses que vieram, eles não têm o trauma da escravidão sobre eles. O povo brasileiro, do mais antigo, daqueles que vieram da descendência da escravidão, dos descendentes daqueles que eram escravizados, eles têm uma cultura diferenciada. Existe uma diferença, um trauma muito grande, sabe, uma cicatriz muito grande ainda na alma dos descendentes daqueles que foram escravizados. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos falar de política. E a República foi instituída ali no ano de 1890. E dali veio a primeira Constituição, depois teve a situação de 32, se eu não me engano, aí teve em 64 veio aquilo que nós chamamos de intervenção militar, a ditadura, veio o AI-5, que foi um regimento muito, muito, muito severo, e isso que era para ter sido algo provisório, durou mais de 20 anos, muito mais. Tanto que em 85 nós reconstituímos a República e em 1988 foi lançada, né, a nossa Constituição Cidadã, a nossa Carta Maior, a Carta Magna, a Constituição Cidadã. Por que chamada Constituição Cidadã? Porque ela visa muito mais os direitos humanos. E aí, ali ela condena toda e qualquer forma de preconceito, ali ela condena toda e qualquer forma de xenofobia, sabe? E essa Constituição Cidadã, ela nos dá a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de vir e também alguns direitos, que todo cidadão tem direito à moradia, todo cidadão tem direito à alimentação. Porém, o que acontece? Quando existe alguns direitos, quer dizer que se eu tenho direito a alguma coisa, alguém tem o dever de fazer com que esse direito seja cumprido. Compreendem isso? E nós vivemos hoje a democracia, uma democracia. Para nós entrarmos agora, olha só, agora eu vou entrar na situação mais detalhada sobre aquilo que comecei em Brasília. Agora nós vamos entrar numa história mais detalhada. Esse vídeo vai ser longo, sinto muito, perdão, mas é necessário. Nós vivemos uma democracia. Eu peguei algumas anotações, a minha colinha, ó, vou mostrar um caderninho, a minha colinha aqui. Olha só, definição de democracia. Democracia é o regime político no qual a soberania é exercida pelo povo. Eu ouvi uma risada de fundo aí. Piadinha. Veja bem, democracia é um regime político no qual a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para organizar a sociedade. A democracia é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. A palavra democracia tem origem no grego. Democracia, composta por demos, que significa povo, e kratos, que seria poder ou forma de governo. Ou no caso, democracia seria governado pelo povo, entre aspas, é lógico. Ou nesse sistema político fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política.
Vou parar aqui, eu fiz mais anotações, mas não vai dar para ler, porque senão esse vídeo vai demorar muito mais que horas. Democracia. De acordo com o que eu pesquisei, a palavra democracia vem de que a autoridade, o poder emana do povo. Nós ouvimos muito isso uns anos atrás. Todo poder emana do povo, todo poder emana do povo. Porém, a nossa Constituição Cidadã nos mostra como nós exercemos esse poder. Ela nos dá o caminho de como exercer esse poder. E como nós, cidadãos democráticos, exercemos o poder dentro da democracia de acordo à nossa Constituição, através do voto. Através do voto. Ah, mas política não se discute. Precisamos discutir. Porque se o poder emana do povo e aqueles que são os representantes do povo, que são eleitos pelo povo, estão fazendo o que estão fazendo, eles estão representando o povo, aqueles que votaram neles. Então isso precisa ser discutido e reavaliado com certeza. Falando sobre voto, falando sobre democracia, nós entendemos que o presidente, os deputados e senadores são eleitos através do voto direto. Através do voto direto. O governador, os deputados estaduais, os prefeitos dos municípios, os vereadores, são eleitos pelo voto direto. Pelo voto direto. Então quer dizer que o poder legislativo e o poder executivo são criados, formados através da decisão do povo, porque é o povo quem vota e coloca tais e tais pessoas lá. Tá ouvindo, povo? Ah, você é cidadão brasileiro? Você tem um título de eleitor? Você tem responsabilidade para com Deus a respeito das pessoas que estão lá. E você vai prestar contas disso. Nós vamos prestar contas disso. Quer você creia ou não creia, a responsabilidade está na sua mão, cidadão brasileiro. Isso é necessário ser compreendido por todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. É necessário essa compreensão. Hoje, olha só, agora eu vou voltar um pouquinho na história. 2014 nós tivemos a eleição para presidente da República e houve a nossa, na época, presidente Dilma concorrendo à reeleição e o senhor Aécio Neves concorrendo à presidência. Aécio Neves, sendo senador, ele trancou lá, o suplente dele assumiu e ele foi concorrer à presidência. Como ele não ganhou, ele pôde voltar a exercer a sua função como senador. E ele criou a oposição contra a presidente Dilma Rousseff, isso lá no comecinho de 2015. Houve uma recessão nessa época e nós tínhamos investido dinheiro para a Copa do Mundo, tinha a questão das Olimpíadas, o Brasil estava investindo muito dinheiro para se preparar para esses eventos. E houve também uma crise externa que começou a pesar dentro do nosso país, é lógico. E dentro desse cenário, a nossa presidente, então, presidente Dilma Rousseff, foi reeleita. E ela assumiu para o segundo mandato no dia 1º de janeiro de 2015. Dentro de um plano de governo socioeconômico, visando, sim, alcançar as minorias, visando, sim, os trabalhos sociais, visando, sim, muitas coisas da área administrativa, do poder executivo. Porém, pela oposição, como houve uma oposição muito cerrada, muito pesada, verdadeiramente, contra a presidente Dilma Rousseff, houve o impeachment, Foi aberto o processo de impeachment em 2016
e ela foi afastada por 180 dias, foi considerada culpada, né? Considerando que depois houve auditorias independentes que declararam que a então presidente Dilma Rousseff não tinha praticado tais pedaladas, que ela não cometeu crime pelo qual ela foi condenada e afastada, tirada do governo. O nosso vice-presidente, então vice-presidente, o Temer, né, Michel Temer, assumiu como presidente da República e ele mudou algumas coisas do qual, veja bem, do qual não foi escolhido, não foi decidido no voto. Foi quando entrou a ideia de paridade do preço, né? A paridade do preço do petróleo medido de forma internacional. E ali houve um aumento exorbitante do preço do combustível, porque começou a ser comparado o preço por dólar. E nós não recebemos em dólar, né? O real perante o dólar foi desvalorizando, logo o preço do combustível foi aumentando. E nós tivemos as Olimpíadas em 2016, e o país naquele caos com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Só que o que houve? Com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, houve uma mudança no plano de governo que não poderia ter acontecido. Porque é lógico, o que foi eleito nas urnas, o que foi votado nas urnas, o que foi escolhido nas urnas, não foi a pessoa da presidente Dilma Rousseff, mas sim o plano de governo qual ela defendia. E o vice-presidente, o senhor Michel Temer, estava lá como vice porque se acaso acontecesse da tal presidente cair, o vice assume e continua o plano de governo. Mas isso foi mudado de uma forma sutil, foi mudado. E nós tivemos uma condição difícil. Temer viveu 2 anos lá na presidência, o preço, né, paridade internacional, o preço do combustível se tornou exorbitante e começou uma bagunça. E nessa bagunça nós tivemos o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se candidatando para as eleições de 2018. Dentro do processo da Lava Jato, ele estava sendo julgado a respeito das coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito mais longo. E em 2018 ele foi considerado inelegível pelo fato dos processos, condenado em segunda instância, começou a cumprir pena, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, que também indiretamente é escolhido pelo povo. Por que indiretamente? Porque nós escolhemos o presidente, nós escolhemos os deputados e senadores, nós escolhemos eles votando, nós escolhemos essas pessoas, nós votamos e elas estão lá. Quando há a escolha de um juiz para o Supremo Tribunal Federal, ou um advogado, algum jurista para assumir o cargo de juiz supremo no Tribunal Federal, ele é indicado pelo presidente da República, que é votado, que é escolhido pelo povo. Então, indiretamente, o povo escolhe, porque escolheu o presidente. Então, o presidente está lá para representar o povo que votou nele. E aí ele passa por uma sabatina no Senado. O Senado é composto por pessoas que o povo também escolheu para estar lá. E se ele passa pela sabatina, ele assume a função de juiz do Supremo Tribunal Federal. Porém, esse cargo é vitalício. Por que vitalício? Para que ele não sofra nenhum tipo de pressão ou influência do tipo assim: se você não decidir de acordo, eu vou caçar você, você vai perder o seu mandato, você vai perder a sua posição de Supremo. Por isso, o cargo do juiz como eu disse aqui, perdão, fugiu a palavra, não vou lembrar. O cargo dele é até a aposentadoria. É vitalício, isso, vitalício. Cargo vitalício. Por quê? Para que ele não seja influenciado pelas pressões externas, mas para que ele possa decidir de consciência tranquila dentro da Constituição, dentro daquilo que é legal. Compreendem isso? Então, voltando aqui.
O então ex-presidente que estava concorrendo à presidência foi preso, se tornou inelegível, ele não pôde concorrer em 2018. E aí nós tivemos a eleição do senhor presidente, né, do senhor Jair Messias Bolsonaro, que se tornou presidente no dia 1º de janeiro de 2019, 2019. E foi presidente até o dia 31 de dezembro de 2022. Veja bem o que eu vou abrir aqui. Lembra o que nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8? Nós não podemos nada contra a verdade, somente a favor da verdade. Nós vivemos uma democracia e de acordo com o que eu li aqui, de acordo com o que nós estamos vendo, democracia é o quê? O poder vem do povo, é o povo que define, é o povo que tem o poder maior. Só que a nossa Constituição nos dá as regras de como o povo exerce esse poder. E uma dessas regras é através do voto direto, intransferível, e ali o povo escolhe aqueles que serão os seus representantes, os representantes das suas ideias e das suas opiniões ou das suas necessidades. Através do voto, nós escolhemos aqueles que vão defender as nossas ideias lá dentro, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Quantas vezes nós vemos pessoas reclamando da lei, porém na hora de votar, não entende que escolhendo o deputado federal, escolhendo o senador, escolhendo o deputado estadual, escolhendo o vereador, você consegue interferir nessas leis, porque todo projeto de lei sai desses lugares, do poder legislativo. E nós, como cidadãos, nós também podemos criar projetos de lei e enviar para esses lugares, com assinaturas tem uma quantidade de assinatura necessária para que seja válido esse projeto de lei de cunho popular, como diz. Nós podemos criar leis e enviar para ser votadas, com o tanto de assinatura necessário, porque a Constituição nos garante isso. Então nós tivemos em 2018 a impossibilidade do então, aquele que estava à frente das pesquisas, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, de concorrer à presidência da República. O vice dele concorreu, o senhor Haddad, e ele foi para segundo turno contra o então eleito presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós tivemos agora, em 2022, a eleição com o então candidato a presidente, mais uma vez, Lula e Bolsonaro. E nessa eleição, aquele candidato Lula, ele ganhou a presidência em segundo turno. Ele ganhou o direito, né? Ele ganhou as eleições. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro perdeu e foi presidente até o dia 31 de dezembro de 2022. E então, no dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República. Olha bem o que eu vou explicar. Se no Brasil é democracia, como é a nossa Constituição declara isso, nós vivemos país democrático. Veja bem, eu vou falar se para não ser radical no extremo aqui ao ponto de criar uma coisa absurda. Nada nós podemos contra a verdade, mas só a favor dela, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Ouçam bem todos vocês que me acompanham até aqui. Isso é muito sério mesmo. Se o impeachment da então presidente Dilma Rousseff foi algo injusto, entre aspas, se o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi algo manipulado,
fora, sabe, daquilo que realmente chegou até a população, e se isso realmente foi uma manobra para que houvesse uma mudança de governo não votado, né, porque a Dilma caiu e o Temer assumiu, e houve mudanças no plano de governo que não foram escolhidos na urna. E isso precisa ser bem claro. Ah, mas foi certo, foi errado? Não é isso que eu estou questionando, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que houve uma quebra de aliança. E isso eu falei no vídeo que eu fiz lá em Brasília. Quando há uma quebra de aliança, nós entramos em maldição. Por quê? Porque houve uma quebra de aliança. Então, vem comigo aqui, vem comigo na minha linha de raciocínio. Opinião minha, Albino, me baseando nas escrituras. Veja bem, se o impeachment da Dilma Rousseff foi algo injusto, ilegítimo, se em 2018 o Lula foi condenado de forma injusta, de forma ilegítima, e se, ouve bem, se o presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito não por maioria absoluta, mas por manipulação, porque aquele que era o favorito foi preso, e houve 4 anos de política, e nós tivemos a pandemia, nós tivemos muitas situações difíceis no Brasil. E aí agora, em 1º de janeiro de 2023, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência de uma forma legítima, justa, através do voto. Ouçam bem, o impeachment de Dilma Rousseff aconteceu em 2016. Lula concorreu em 2018 e não pôde assumir porque realmente ele foi preso, ele ficou inelegível e ele não assumiu, não concorreu. Em 2022, Lula concorreu e foi eleito em segundo turno e assumiu a presidência agora em janeiro de 2023. Eu quero que vocês raciocinem comigo aqui. Nós vivemos 6 anos do impeachment da Dilma até agora o Lula assumir a presidência. Ouçam bem, se nesse período a coisa foi manipulada de forma injusta, de forma ilegítima, ouçam bem o que eu estou falando. Nós viveremos no período desses 4 anos com o então presidente Lula, nós viveremos nesse período de 4 anos aquilo que ficou interrompido nesses 6 anos. E esse governo de 4 anos do então presidente Lula vai crescer e expandir e desenvolver de uma maneira surpreendente, porque os 6 anos serão reconstituídos agora. Ouçam bem, se o impeachment foi ilegítimo e injusto, e se a prisão do então candidato foi também ilegítima e injusta, ao ponto dele não poder concorrer à presidência em 2018, e agora, concorrendo em 2022, ele assume a presidência no 1º de janeiro de 2023. Então, de 2016 para 2022, tudo aquilo que foi interrompido, travado, paralisado no mundo espiritual por causa da ilegitimidade do governo, virá agora. E nós viveremos uma revolução política, porque nós viveremos não só os 4 anos, mas também tudo aquilo que ficou parado e interrompido nos últimos 6 anos, desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff até o final de 2022. Tudo isso será reconstituído e nesse período de 4 anos nós viveremos 10 anos de progresso, espiritualmente falando.
Tudo aquilo que foi interrompido e paralisado no mundo espiritual a favor da nação brasileira será reconstituído nesses 4 anos. Ouve bem o que eu estou dizendo. Se o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi injusto e ilegítimo, e a prisão do então candidato Lula foi ilegítimo e injusto, agora com ele assumindo a presidência de forma democrática, justa e legítima, tudo aquilo que foi interrompido de 2016 até 2022 será reconstituído no prazo de 4 anos, até o final de 2026. Compreende isso, gente? Compreende isso, cidadão e cidadã brasileiro? Porque eu estou falando de política dentro dos princípios espirituais. Agora, ouçam. Se o impeachment da senhora, então, presidente Dilma Rousseff, foi legítimo e justo, e se a prisão do então candidato Lula foi legítima e justa, o governo que assume agora não resiste 6 meses. Porque está fora daquilo que é o projeto de Deus. Porque nós não podemos nada contra a verdade, mas só a favor dela. Então eu convido você, cidadão, cidadã brasileiro, pense, raciocina, porque o que nós estamos para viver, ouça bem, eu estou usando o se para não ser radical. Eu peço para você, pesquise, olha, observa, estuda a história, porque eu falei muito da escravidão, das vidas que se perderam, do juízo de Deus que ele estava para trazer sobre a nação brasileira. Isso eu falei lá em Brasília. E por causa dessas brechas do passado, por causa das coisas que o Brasil ainda tem que prestar contas diante do Senhor, porque verdadeiramente a nação brasileira tem muito a prestar contas diante do Deus de toda a terra. Ouve bem, se nós estivermos hoje verdadeiramente debaixo da autoridade divina de forma justa e legítima, o Brasil viverá algo surpreendente até o final de 2026. E eu encerro esse vídeo por aqui. Agradeço você que assistiu até aqui. Eu creio verdadeiramente que o Senhor tem algo muito especial para trazer sobre a nação brasileira, independente da pessoa em si que está à frente, porque quando a regra cumpre, quando os princípios estão sendo cumpridos, há bênção, há prosperidade, porque o Senhor não pode, de forma alguma, ir contra os próprios princípios o qual ele estabeleceu. Compreendem isso? Compreendem isso? Então eu encerro esse vídeo por aqui, quero te agradecer por ter assistido até aqui. O próximo vídeo eu vou entrar e vou falar sobre a constituição da Israel primitiva. Ouçam a constituição da Israel primitiva, que são os livros lá, o Pentateuco, a Torá, e que vem também os aconselhamentos dos profetas, e a constituição do reino dos céus. Aquilo que nós vivemos depois de Jesus, aquilo que começou a se manifestar sobre o novo povo, o novo tempo. E eu vou falar sobre isso no meu próximo vídeo. Eu agradeço vocês até aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo.